O texto de 2 Samuel, capítulo de número 4. Preste atenção, você que está em casa, você que está aqui, que nos acompanha, preste bastante atenção. Tem uma mensagem muito importante para todos nós. A partir do verso de número 1 diz: ouvindo, pois, o filho de Saul, que Abner morrera em Hebrom, as mãos se lhe afrouxaram, e todo Israel pasmou. E tinha o filho de Saul 2 homens capitães de tropas, e era o nome de um Baná, e outro Recabe, filhos de Rimon, o Beerotita, dos filhos de Benjamim, porque também Beerote se reputava de Benjamim. E tinham fugido os Beerotitas para Gitaim, e ali tem peregrinado até o dia de hoje. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés, e era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram a Jezreel, e sua ama o tomou e fugiu, e sucedeu que, apressando-se ela a fugir, caiu e ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. E foram os filhos de Rimon, o Beerotita, Recabe e Baná, e entraram em casa de Isbosete, no maior calor do dia, estando ele deitado a dormir ao meio-dia. Ali entraram até o meio da casa, como que vindo tomar trigo, e o feriram na quinta costela. E Recabe e Baná, seu irmão, escaparam, porque entraram na sua casa, estando ele ainda na cama deitado, na sua recâmara, e o feriram, e o mataram, e cortaram-lhe a cabeça, e tomando a sua cabeça, andaram toda a noite, caminhando pela planície, e trouxeram a cabeça de Isbosete a Davi, a Hebrom. E disseram ao rei: eis aqui a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que te procurava a morte. Assim o Senhor vingou hoje ao rei pelo meu senhor, de Saul e da sua semente. Porém Davi, respondendo a Recabe e a Baná, seu irmão, filhos de Rimon, o Beerotita, disse-lhes: vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia. Pois se aquele que me trouxe novas, dizendo: eis que Saul é morto, parecendo-lhe, porém, aos seus olhos que era como quem trazia boas novas, eu logo lancei mão deles e o matei em Ziclag, cuidando ele que eu por isso lhe desse a alviçaras. Quanto mais a ímpios homens que mataram um homem justo em sua casa, sobre sua cama. Agora, pois, não requereria eu o sangue de vossas mãos, e não vos exterminaria da terra? E deu Davi ordem aos seus jovens que os matassem, e cortassem-lhe os pés e as mãos, e os penduraram sobre o tanque de Hebrom. Tomaram, porém, a cabeça de Isbosete, e a sepultaram na sepultura de Abner em Hebrom. Essa história é uma história muito interessante. É a história de pessoas que têm boa vontade, que têm um certo zelo, mas completamente sem entendimento, completamente equivocado. Quando nós olhamos essa história e depois olhamos a história de uma maneira mais abrangente, o cenário conta-nos o seguinte: Saul estava procurando matar Davi durante muito tempo, porque Saul tinha medo de Davi tomar o seu posto como rei. Saul morre em batalha junto com Jonatas. Sobram-lhe os filhos, Isbosete, e sobra também o neto, Mefibosete. Mefibosete sofre uma tragédia e é incapaz de ser um rei. Isbosete pode ser rei, toma o reinado, seguindo a sucessão de seu pai. Depois de Saul, então, o próximo rei de Israel é Isbosete. Saul era um homem que tinha se perdido, um homem que tinha procurado ocultismo, misticismo, bruxaria, um homem que tinha se distanciado dos caminhos de Deus, e que aos olhos de Deus era um homem reprovado, porque era um homem carnal, era um homem vingativo, invejoso, vaidoso, que por causa de um cargo procurou destruir a vida de Davi. Um homem que ficou endemoniado e perturbado por muitas vezes. E esse homem, no seu afã de tentar destruir o seu inimigo, Davi, que não era um inimigo verdadeiro, morreu na batalha nas mãos dos filisteus. Isbosete reina, e o conflito entre a casa de Saul e a casa de Davi continuam. E aí,
você vê que Saul já não era lá grande coisa. Esbocete também não era. O homem era um preguiçoso. Meio-dia o que ele estava fazendo? Dormindo. Um rei dormindo ao meio-dia. Era preguiçoso, era uma pessoa emocionalmente instável, fraca. E quando a nação, parte daquela nação olhou para isso e falou: o quê? O nosso rei vai ser filho daquele canalha que Deus já falou que não é para ser rei mais, que agora o reinado deve ir para a mão de Davi. O rei vai ser esse homem preguiçoso, fraco, que perde batalhas, um homem cuja família está manchada com práticas ocultistas, pagãs dentro dela. Mas de jeito nenhum. Israel é terra do Senhor, longe de nós termos um rei tão ruim quanto este. Bom, o que nós vamos fazer? Deus prometeu que o reinado deve ir para Davi. Então vamos fazer o seguinte: vamos acabar com isso de uma vez. Matar esse sujeitinho aqui, esse Esbocete, acabar com ele, corta a cabeça dele, e Davi já começa a reinar e o plano de Deus prossegue. Tiveram boa intenção, não tiveram? Tiveram uma vontade de ver o que? A nação desenvolver bem, não na mão de um incompetente, mas na mão de alguém que Deus tinha abençoado, que Deus era com ele. E eles fizeram a justiça pelas suas próprias mãos e levaram até Davi a cabeça do seu inimigo, dizendo: Davi, nada mais te impede de ser rei sobre nós. Nada mais agora tem obstáculos para você ser o rei que Deus te chamou para ser. Por quê? Porque o seu inimigo está morto. Aqui é a cabeça dele. Davi olha para essa situação e diz: vocês são ímpios. O quê? Não, Davi, você não está entendendo bem. Nós somos defensores da nação, nós somos patriotas, nós somos o povo assim, zeloso, intenso, que põe a mão na massa, que faz os serviços que ninguém quer fazer, que encara o que ninguém quer encarar, que vai onde ninguém foi. Não, vocês estão ímpios, perversos, desobedientes, assassinos, rebeldes. Qual foi a consequência desses homens? Davi mandou matar esses homens. A justiça do homem não se iguala à justiça divina. E a Escritura Sagrada diz por muitas e muitas vezes que as autoridades devem ser respeitadas, honradas e obedecidas. Eu trago esse ensinamento porque algo muito parecido, mas muito parecido aconteceu em nossa nação hoje. Uma atitude insensata, tola e distante da sabedoria divina. Muitas pessoas, julgando fazer o bem, invadiram a esplanada, o Congresso, o STF, outras instituições públicas, depedraram, quebraram e estão achando que fizeram um ato heróico. Como Deus considera esse tipo de pessoa? Rebelde, desobediente, que promove insurgências, rebeliões assim, ímpios. Essa é a palavra para esse tipo de pessoa, ímpio. O ímpio tem um espírito de revolução, um ímpio tem um espírito de rebeldia, um ímpio tem um espírito de desobediência, o ímpio tem um espírito de agressividade, de hostilidade, bem diferente daquilo que o nosso Senhor nos ensinou. Nada a ver com o que o nosso Senhor nos ensinou. Não é algo que deve ser reverenciado ou aplaudido. Quanto a mim, particularmente falando, e politicamente falando, eu me alinho com a direita. E eu entendo que uma grande diferença evidente entre direita e esquerda é a seguinte: a esquerda divide a nação entre tipos de pessoas, brancos, pretos, homens, homossexuais, héteros, ricos, pobres, operários, chefes, empregados, divide em classes. Da direita divide entre bom e maus. Não interessa se você é branco, negro, rico, pobre, patrão, empregado, bonito, feio, homem ou mulher. Importa se você é bom ou mau, honesto ou desonesto. Essa atitude que teve hoje, ela é de uma insensatez muito grande. E fique registrado a todos vocês que é por causa de ações como essas que o diabo triunfa. É por causa de ações como essas que o mal prospera.
pode ter certeza que por causa de ações como essas, serão estabelecidas leis, diretrizes e normas que trarão muito prejuízo para aqueles que não concordam com muitas coisas do governo. Pode ter certeza. Direitos a intervenções, direitos a operações militares, a quebrar os limites da lei surge por causa disso. Por causa de atitudes hostis assim. Se alguém falar que é necessário de uma vez por todas a retirar todas as armas, a desmilitarização, começa a se tornar cada vez mais justificado como uma nação hostil assim. Se for necessário começar a prender pessoas para um bem maior de manter a ordem, parece ser justificável a partir de ações como essas. Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Esses homens aqui, de 2 Samuel, acharam que fizeram o máximo, matando um homem corrupto, para estabelecer um rei justo aos seus olhos, no tempo deles, da maneira deles. Da mesma maneira, estão errados aqueles que pela sua própria justiça e pela sua própria força. Não é através da nossa força, da nossa vingança, da nossa revolta que uma nação santa será erguida, mas através da justiça, da bondade, da benignidade. O Império Romano se dobrou ao cristianismo não porque eles eram rebeldes, mas porque eles eram santos. Não porque eles se revoltavam contra o Império Romano e faziam motins, milícias ou ataques ao Império Romano, não. Mas porque, como diz o historiador cristão, porque o sangue dos mártires, no Circo Máximo, no Coliseu, nas ruas de Roma, eram a semente do cristianismo. Quanto mais eles morriam pela fé, mais o cristianismo avançava. Quanto mais eles amavam os seus inimigos, mais o cristianismo avançava, mais contagiava, mais influenciava, mais quebrantava corações duros. Esse tipo de hostilidade não vai fazer bem algum. Por isso, aprenda uma lição. Aprenda uma lição. Você pode ter intenções boas, mas se você tiver um agir errado e corrupto, você não vai a lugar nenhum. Você não vai ter bons resultados. Viva e se comporte de acordo com a justiça de Deus. Jesus disse para os seus conterrâneos: os romanos, eles te afligem? Pô, Romano, Jesus, eles nos humilham, zombam de nós, cobram altos impostos, eles são hostis, nos maltratam. Ok, então faça o seguinte: quando eles te derem um tapa numa face, vire a outra. Quando eles falarem para vocês andarem 1 milha, ande 2 milhas. Não sejam vingativos, não paguem o mal com o mal. Ame o que te odeia, abençoa o que te maldiz, ora por aqueles que te perseguem. Essa é a justiça de Deus. Essa é a maneira correta de nós agirmos. E nós devemos deixar que o verdadeiro juiz julgue as coisas, e não nós fazermos justiça com a nossa própria mão. Por isso, quando eu vi as imagens, eu fiquei preocupado, porque são ações como essas que vão despertar a perseguição contra muitas pessoas inocentes. Bom, que nós possamos aprender essa lição, que nós possamos interceder, para que Deus tenha misericórdia. E não permita que ações piores venham suceder sobre aqueles que defendem causas da direita, que são cristãos genuínos, idôneos e verdadeiros. Amém?